Antes de orarmos juntos, convido você a parar por um instante, respire fundo, silencia o coração e abra-se para ouvir a voz de Deus. Não com pressa, não por obrigação, mas com reverência, porque este momento é sagrado. É o momento em que o Pai deseja falar com você. Ele não quer apenas te instruir, ele quer te transformar. Talvez você esteja cansado, sobrecarregado, tentando dar conta de tudo e sentindo que sua fé está se perdendo no meio do barulho do mundo. Mas Deus não se afastou. Ele está mais perto do que você imagina. Ele é um Pai zeloso, não no sentido humano da palavra, movido por egoísmo ou insegurança, mas com o zelo de um Deus que ama com pureza, que protege com paixão e que conhece profundamente o seu coração. O Senhor declara em Êxodo 34:14: Não adores nenhum outro Deus, pois o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato um Deus zeloso. Esse zelo é amor que não aceita partilhas com o que te destrói. Deus não quer o seu coração dividido entre ele e os ídolos do mundo. E o que são esses ídolos hoje? Não são apenas imagens, são ambições, status, vícios, relacionamentos tóxicos, aparências que sufocam a verdade. Ele sabe que nada disso pode te amar como ele te ama. Ele sabe que tudo isso cobra caro e devolve pouco. Por isso ele te chama de volta, não porque precisa de você, mas porque você foi criado para pertencer a ele. O amor de Deus é tão profundo que ele não apenas te convida, ele vai ao teu encontro, ele te busca, ele te perdoa, ele te restaura. E hoje ele está te chamando novamente: filho, volta para mim, entrega o que está te afastando da minha presença, eu quero te libertar. Que esse amor invada a sua alma agora. Se você sente que essa palavra falou com você, escreva nos comentários: Senhor, eu volto para ti. Há um amor que não desiste de você, mesmo quando você desiste de si. Um amor que não depende do seu desempenho, mas da essência de quem Deus é. Esse amor tem nome: Jesus. A palavra nos revela algo extraordinário. O Filho de Deus se fez carne, habitou entre nós, viveu sem pecado e entregou-se na cruz. Não porque éramos perfeitos, mas porque estávamos perdidos, quebrados, distantes da verdade. Ele não morreu por merecimento nosso, mas por compaixão eterna. Isaías 53:5 nos lembra com ternura e poder: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Jesus foi até o fim por amor. Ele se entregou em silêncio diante da dor, suportou a cruz, o escárnio, a rejeição, tudo para abrir um caminho de volta ao Pai. Não é apenas uma história religiosa, é a base da nossa esperança, é o milagre que mudou o destino da humanidade. E ao terceiro dia, ele ressuscitou. A morte não teve a última palavra, o túmulo ficou vazio. E com isso, recebemos a promessa de vida eterna, de perdão completo, de um novo começo. Isso não é só para o dia final, mas para agora, hoje. Neste momento, você pode começar de novo. Você não precisa mais carregar a culpa do passado. Não precisa mais viver com medo do futuro. Há um Salvador que venceu por você. E ele está dizendo: venha como está. Eu sou a ressurreição e a vida. Se existe algo que a palavra de Deus não nos permite ignorar, é o fato de que esta vida é passageira. O tempo corre, e cada batida do nosso coração nos aproxima da eternidade. Pode parecer duro, mas é verdade. Haverá um dia em que todos nós estaremos diante do trono de Deus. Não apenas para prestar contas do que fizemos, mas do porquê fizemos. As intenções ocultas, os pensamentos que ninguém viu, as escolhas feitas no silêncio do coração, tudo estará diante do Senhor. Em Eclesiastes 12:14 está escrito:
Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. É por isso que viver com propósito importa. Não dá para desperdiçar os dias com coisas que não têm peso eterno. O mundo prega uma liberdade falsa, uma vida sem limites, sem valores, onde tudo gira em torno do ego. Mas Deus nos oferece algo infinitamente maior, a liberdade verdadeira que nasce da obediência à verdade. Ele não quer controlar você, Ele quer libertar você. E parte dessa liberdade é saber que o céu é real, e sim, o inferno também. É saber que as decisões espirituais que tomamos hoje ecoam na eternidade. Mas Deus, em sua imensa misericórdia, nos deu tempo para nos arrependermos, tempo para nos voltarmos a Ele, tempo para começarmos de novo, com o coração limpo, redimido, vivo. Você tem esse tempo agora. Não endureça o coração. A voz do Espírito está chamando. Ele quer te conduzir a uma vida com sentido, com direção, com paz. Se essa mensagem te despertou, escreva: quero viver com propósito. Declare isso nos comentários como um compromisso com Deus. Há uma diferença profunda entre saber sobre Deus e conhecer Deus. Muitos conhecem histórias bíblicas, frequentam igrejas, repetem versículos, mas ainda vivem vazios, inseguros, frágeis diante das batalhas da vida. Por quê? Porque não mergulharam no conhecimento vivo da palavra. Não cultivaram intimidade com o Senhor. E é essa intimidade que transforma. A Bíblia nos exorta a buscar mais, a buscar com fome, com sede, com intenção. Em Provérbios 2, 3, 5 encontramos: clame por entendimento e por discernimento, grite bem alto. Busque a sabedoria como se procura prata, como quem busca um tesouro escondido. Então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Deus não se esconde, mas Ele deseja ser buscado. Não por orgulho, mas porque o nosso coração precisa desse movimento de sair da superficialidade e se lançar no profundo. Precisamos da palavra como precisamos do ar. Porque o mundo está cheio de enganos disfarçados de verdade, e quem não está firmado na Escritura será enganado. A verdade não se revela apenas em momentos de culto, mas na rotina. É quando abrimos a Bíblia em silêncio, quando oramos em lágrimas, quando pedimos sabedoria antes de agir. É nesses momentos que o Espírito Santo fala, ensina, restaura, molda. Se você tem sentido que sua fé está rasa, que suas raízes são frágeis, essa é a hora de aprofundar. Não viva de fé emprestada, não se alimente só do que os outros dizem sobre Deus. Vá à fonte, leia, ore, pergunte, busque. A ignorância espiritual não é neutra, ela é perigosa. E não é apenas uma ausência de conhecimento, é uma brecha para o engano. O próprio Senhor, com dor no coração, declarou em Oséias 4:6: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Ele não disse os ímpios, nem os rebeldes, mas meu povo. Gente que deveria andar na luz. Gente que foi chamada para vencer, mas que perece por rejeitar a sabedoria de Deus. E isso ainda acontece. Quando deixamos a Bíblia fechada, quando vivemos por emoções, tradições ou opiniões, nos tornamos vulneráveis. O inimigo é astuto. Ele não aparece com chifres e tridente. Ele se disfarça de verdade, usa palavras doces, argumentos sofisticados, até milagres falsos para confundir. A Bíblia já nos alertou. Nos últimos dias, muitos serão enganados, não por falta de inteligência, mas por falta de discernimento. Porque não conhecem o que Deus realmente disse, porque confiam mais em sensações do que na Escritura. Por isso, precisamos pedir ao Senhor olhos espirituais. Precisamos clamar por discernimento. Precisamos comparar tudo com a palavra. Tudo. Não importa quão bonito soe, quão popular seja ou quão espiritual pareça. Se não estiver alinhado com a verdade de Deus, deve ser rejeitado. Isso exige esforço, leitura,
Meditação. Disposição de ser corrigido. Fé para dizer não ao que agrada à carne e sim ao que fortalece o espírito. O caminho da sabedoria não é o mais fácil, mas é o que leva à vida. Se isso falou com você, escreva nos comentários: Senhor, abre os meus olhos. Que essa seja a sua oração por discernimento e firmeza na fé. O verdadeiro conhecimento começa com temor, não com medo, mas com reverência. Quando o coração reconhece a grandeza de Deus e se curva diante da sua santidade, a sabedoria começa a florescer. É isso que está escrito em Salmos 111, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tem bom entendimento todos os que cumprem os seus preceitos. Repare, sabedoria não é um dom reservado a estudiosos ou líderes religiosos. Ela é fruto de obediência. Ela cresce em corações que dizem: Senhor, quero viver do teu jeito, mesmo quando for difícil. É essa postura que abre os olhos, afina os ouvidos espirituais e nos capacita a viver com discernimento. O mundo aplaude o improviso, a impulsividade, o seguir o coração. Mas quantas vezes o coração humano nos engana? Quantas decisões tomadas sem oração nos levam ao arrependimento? Por isso, o Senhor nos convida a um estilo de vida diferente. O estilo de quem busca sabedoria antes de agir, que ouve antes de falar, que avalia com os olhos da fé antes de se deixar levar pelas circunstâncias. A sabedoria de Deus é prática. Ela transforma relacionamentos, muda prioridades, afasta ciladas, acalma o coração no meio do caos. E ela é acessível. Deus não esconde seus caminhos. Ele se alegra em ensinar. Tiago 1,5 nos lembra: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Você não precisa ter todas as respostas. Basta um coração disposto a aprender, a ouvir, a seguir, e Deus fará o resto. Buscar a Deus não é um evento isolado, é uma jornada contínua. Crescer no espírito é como cultivar um jardim. Exige preparo, paciência e perseverança. Não acontece de um dia para o outro, mas acontece quando você decide dia após dia voltar o coração para o Senhor. Jesus falou sobre isso em João 15,5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Permanecer, essa é a chave. Não basta começar bem, é preciso permanecer nele quando o dia for difícil, quando as orações parecerem sem resposta, quando o mundo gritar o contrário. É nesses momentos que a fé se aprofunda, que as raízes se fortalecem, que os frutos começam a brotar. Muitas vezes, queremos milagres instantâneos, respostas rápidas, revelações grandiosas, mas Deus está trabalhando em silêncio, nas camadas invisíveis da nossa alma. Ele está moldando o caráter, limpando o coração, ensinando a depender dele mais do que das circunstâncias. A sabedoria espiritual é construída com disciplina e amor. Quando você lê a Bíblia mesmo sem vontade, ora mesmo sem palavras, louva mesmo em meio à dor, é aí que o Espírito Santo age. Ele honra cada pequeno passo que damos em direção a Ele, e aos poucos a vida floresce, a mente se renova, o olhar muda, a alma encontra descanso. Não despreze os começos pequenos. Toda grande árvore começou com uma semente invisível. Confie no processo de Deus. Ele não esquece de nenhum detalhe daquilo que Ele mesmo plantou em você. Deus não é um mistério inalcançável. Ele é Pai, e como todo Pai amoroso, Ele deseja ser conhecido. O próprio Senhor disse em Jeremias 33:3, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Essa é uma promessa viva. Um convite aberto, um chamado para sentar-se aos pés do Pai e ouvir diretamente do coração dele.
Deus quer te revelar mais da sua vontade, mais do seu caráter, mais daquilo que Ele tem reservado para a sua vida. Mas isso só acontece quando nos colocamos em posição de escuta. Muitos se aproximam de Deus apenas para pedir algo. Mas o Senhor está procurando corações que também queiram ouvir. Que digam: fala, Senhor, teu servo escuta. Que desejem mais que bênçãos, desejem a presença, que queiram mais que milagres, queiram relacionamento. Há coisas que Deus só fala no secreto. Há revelações que só são dadas a quem busca com constância, não porque Ele esconde por maldade, mas porque a profundidade exige maturidade. E a maturidade vem quando decidimos investir tempo com Ele, assim como fazemos com tudo aquilo que consideramos importante. Você já parou para pensar que talvez a direção que tanto pede está nas Escrituras que ainda não abriu? Ou que a paz que busca está no silêncio de uma oração sincera? Deus fala, e quando Ele fala, tudo muda. Mas precisamos aprender a escutar com o coração calmo, com a mente rendida, com o espírito atento. Hoje, o Senhor está dizendo: venha, eu quero falar com você. Não perca esse convite. Vivemos tempos perigosos, tempos em que o mal é chamado de bem e a verdade tratada como ofensa. Há uma frieza espiritual tomando conta do mundo e muitos estão se afastando da verdade sem perceber. A Bíblia já nos alertava sobre isso, e mesmo assim, muitos dormem espiritualmente, vivendo uma fé morna, superficial, que não resiste ao fogo da provação. Mas o Senhor está nos chamando para despertar, para sair da zona de conforto e viver uma fé viva, convicta, corajosa. Em Efésios 5:15-16, somos exortados: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Remir o tempo é viver com propósito. É não desperdiçar os dias em distrações vazias. É entender que cada escolha tem peso. Que cada palavra, cada pensamento, cada atitude, tudo isso está construindo o testemunho que deixamos no mundo. Não fomos chamados para nos conformar, mas para ser sal e luz. Ser luz quando o mundo escurece, ser sal quando tudo perde o sabor. Viver de forma santa não é ser perfeito, é ser separado. É viver com os olhos fixos em Deus, mesmo quando tudo ao redor grita o contrário. Não se esconda, não silencie sua fé, não troque a eternidade por pequenos confortos temporários. Deus te chamou para mais, para viver com paixão, com integridade, com coragem, para ser diferente, para fazer a diferença. E mesmo quando o caminho parecer solitário, lembre-se, o Espírito Santo caminha com você. Ele é a força nos dias difíceis. Ele é a sabedoria nas decisões. Ele é a chama que te mantém firme. Se essa palavra falou ao seu coração, escreva nos comentários: quero viver para agradar a Deus. Que isso se torne mais do que palavras, que se transforme em direção. Querido Pai, mais uma vez me aproximo de Ti com um coração aberto e humilde. Agradeço por Tua paciência, por Teu amor infinito que nunca falha, mesmo quando eu falho. Obrigado porque mesmo em meio às dúvidas, à fraqueza e às tempestades, o Senhor permanece meu refúgio firme e seguro. Senhor, eu me entrego a Ti completamente. Minha vida, meus sonhos, minhas lutas e minhas vitórias. Que cada pensamento seja guiado por Tua sabedoria. Que cada passo reflita Teu amor e justiça. Quero viver conforme a Tua vontade, não a minha, pois sei que só assim encontrarei verdadeira paz. Enche-me com Teu Espírito Santo, para que eu não seja enganado pelas falsas promessas deste mundo, mas que eu tenha discernimento para reconhecer a Tua voz em meio às vozes confusas ao meu redor. Que eu possa ser luz e sal, testemunho vivo do Teu poder e da Tua graça. Dá-me coragem para amar mesmo quando for difícil, para perdoar mesmo quando o coração estiver ferido, para ser gentil em meio à dureza do mundo.
Que minha fé seja inabalável, minhas raízes profundas e meu compromisso contigo firme até o fim. Pai, eu creio que Tu és o Deus que restaura, que renova e que faz todas as coisas novas. Obrigado por seres meu guia, minha força e minha esperança. Que eu nunca me esqueça de que em Ti encontro vida verdadeira, alegria plena e a promessa eterna de estar contigo. Em nome de Jesus, Teu Filho amado, eu oro e confio. Amém. Se essa oração tocou seu coração, escreva nos comentários. Amém. Que a paz de Deus esteja comigo. E se precisar de uma oração especial, sinta-se à vontade para pedir. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você hoje e sempre. Até a próxima oração.